Antes de desistir dela, veja isto. A maioria dos homens desiste cedo demais. Eles acham que já perderam a batalha antes mesmo da guerra começar. Ela está se afastando, agindo friamente, não respondendo como antes. E você sente que acabou. Mas, e se eu lhe dissesse que este momento é, na verdade, a sua maior oportunidade? E se, em vez de ir embora derrotado, você pudesse virar o jogo a seu favor, sem correr atrás, implorar ou perder o seu amor próprio? A maioria dos homens nunca percebe isso. Eles reagem rápido demais, com muita carência, muita emoção, e é exatamente isso que destrói o seu poder. Então, antes de desistir, me escute, porque se você aplicar o que vou lhe dizer, você se encontrará em uma posição que a maioria dos homens nunca alcança. Vamos lá. 1. Por que ela está se afastando? Quando uma mulher começa a se distanciar, a maioria dos homens entra em pânico. Eles presumem que ela perdeu o interesse, encontrou outra pessoa ou parou de se importar. Mas a verdade é mais complexa. As mulheres não acordam de um dia para o outro e simplesmente param de sentir algo. O interesse desaparece em etapas. Eis o que realmente acontece. Ela para de sentir a conquista. Quando vocês se conheceram, havia mistério, empolgação e desafio. Agora, ela sabe exatamente como você se sente. E essa previsibilidade mata a atração. Ela começa a testar seu controle emocional. Subconscientemente, as mulheres querem ver como você lida com as mudanças emocionais. Você entra em pânico? Reage de forma exagerada? Ou mantém a compostura? E, às vezes, ela só precisa de espaço para sentir novamente. A atração não se constrói com palavras. Constrói-se com distância, tensão e emoção. Quando algo está sempre disponível, perde o valor. É aqui que a maioria dos homens erra. Em vez de recuar, eles pressionam ainda mais. Mais mensagens, mais ligações, mais esforço. E é aí que a atração morre, porque se ela não precisa merecer sua atenção, ela não a valorizará. 2. O teste silencioso, que você nunca percebeu. Eis algo que a maioria dos homens ignora completamente. Quando uma mulher se afasta, muitas vezes é um teste inconsciente. Ela não está fazendo isso por maldade. Seus instintos estão observando você. Ela está se perguntando: ele é emocionalmente forte o suficiente para lidar com isso? Ele vai correr atrás de mim ou manter os pés no chão? Ele realmente tem opções ou está fingindo? A maioria dos homens falha nesse teste instantaneamente. Ela os ignora. Eles mandam mensagem novamente. Ela demora para responder. Eles perguntam se algo está errado. Ela cancela planos. Eles correm para remarcar. Cada uma dessas reações confirma que ela está no controle. Mas os homens que passam nesse teste, eles não reagem emocionalmente. Eles não correm atrás. Eles não imploram. Eles se mantêm firmes. E é aí que algo poderoso acontece. Ela começa a sentir arrependimento. 3. O poder da distância controlada. Eis o que a maioria dos homens nunca percebe. As mulheres não se apaixonam pela sua presença, mas sim pela sua ausência. Quanto menos você se entrega livremente, mais ela valoriza o que recebe. Pense bem, quando algo está sempre presente, você para de notar. Mas quando desaparece, você começa a sentir falta. É por isso que saber se afastar no momento certo é a sua arma secreta. Não mande mensagem primeiro. Não curta as publicações dela. Não reorganize sua vida por ela. Priorize você. Quando você para de ser previsível, quando para de reagir instantaneamente, ela sente a sua ausência e começa a se perguntar: por que ele não está entrando em contato? Será que perdeu o interesse? Será que está saindo com outra pessoa? É aí que a situação se inverte. 4. O que fazer em vez de correr atrás? A maioria dos homens pensa que pode resolver as coisas com palavras, explicando-se ou provando que se importam. Mas a atração não funciona assim. Em vez disso, espelhe a energia dela. Se ela estiver distante, mantenha a calma e a neutralidade. Se ela entrar em contato, responda. Mas não se envolva demais.
E se ela sumiu e de repente manda uma mensagem com um oi, não trate isso como um milagre. Mantenha a compostura. Ela precisa reconquistar a sua atenção. Deixe que ela trabalhe para merecer a sua atenção. Controle o ritmo. Se você fizer isso, ela vai te respeitar mais, porque finalmente vai perceber que não pode te dar como garantido. 5. Se ela nunca voltar. A verdade é a seguinte: nem toda mulher volta, e isso é perfeitamente normal. Se ela for embora e nunca mais olhar para trás, ela acabou de te poupar tempo. Você não quer uma mulher que fique só porque você corre atrás. Você quer uma que escolha ficar porque te valoriza. 6. O poder do silêncio. A maioria dos homens nunca entende isso. O silêncio é a sua maior arma. Quando ela começar a se afastar, não discuta, não explique, não implore. Mantenha-se em silêncio. Isso cria mistério e tensão emocional. No início, ela nem vai notar. Ela vai presumir que você vai entrar em contato eventualmente. Mas então os dias passam, as semanas passam, e de repente ela percebe que algo está diferente. Você deixou de ser previsível. Esse silêncio a atinge mais forte do que qualquer palavra jamais conseguiria. 7. Por que as mulheres subestimam você até você ficar em silêncio? A maioria das mulheres presume que os homens sempre estarão lá, esperando. É com isso que elas estão acostumadas. Mas quando você não corre atrás, quando você escolhe o silêncio, você choca o sistema dela. Ela começa a pensar: por que ele não está reagindo? Será que ele seguiu em frente? Será que eu o perdi? E essa pergunta desencadeia emoções para as quais ela não estava preparada. 8. Quando ela começa a sentir sua ausência. Essa é a parte que a maioria dos homens nunca presencia, porque desistem cedo demais. No início ela se sente bem, talvez até aliviada. Ela espera que você mande uma mensagem em breve, mas então silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Os dias viram semanas e de repente é ela quem se sente insegura. É ela quem se pergunta se cometeu um erro. 9. A regra, não escrita da atração. Uma mulher te valoriza com base em quão substituível você é na mente dela. Quando você estava sempre disponível, ela nunca teve medo de te perder. Mas assim que ela sente sua ausência, começa a questionar tudo. E quanto mais misterioso você se torna, mais forte se torna a atração dela. 10. Porque ela começa a te observar novamente. Depois que o silêncio se instala, ela começará a prestar atenção novamente, checando sua atividade, rolando conversas antigas, talvez curtindo suas publicações. Por quê? Porque ela está tentando descobrir algo. Será que eu realmente o perdi? Essa única pergunta a mantém interessada. Porque assim que ela pensa que te perdeu, suas emoções mudam completamente. 11. Quando ela testa o mar, ela pode mandar um oi aleatório, reagir a uma história ou perguntar algo sem sentido, só para ver se você morde a isca. Mas não é algo sem importância. É um teste. Se você responder rápido demais ou com muita ansiedade, confirma que ela ainda tem sua atenção, e ela perde o interesse novamente. 12. Quando ela finalmente entra em contato. Se ela voltar, não cometa o erro que a maioria dos homens comete: agir como se tudo estivesse normal. Este momento define tudo. Mantenha a calma. Deixe que ela conquiste sua atenção. Não volte aos velhos hábitos. Se você fizer isso, se destacará instantaneamente, porque agora você é um desafio, não uma rede de segurança. 13. A mudança de mentalidade definitiva. Nunca seja o homem que está sempre disponível ou sempre correndo atrás. Foque na sua própria vida. Priorize seus objetivos. Quando você dá espaço para ela sentir sua falta, você se torna valioso. Um homem pelo qual ela precisa se esforçar. Você não vence correndo atrás. Você vence se tornando o homem que nunca precisa correr atrás. Isso é amor próprio. Isso é poder.
E é isso que diferencia os homens que são enganados dos homens que as mulheres nunca esquecem. Porque, eventualmente, seu silêncio não será apenas notado, será sentido. Ela vai percorrer suas conversas antigas, reviver momentos na cabeça e começar a se perguntar se perdeu algo raro. E quando esse momento chegar, o jogo muda, porque agora você está no controle. Se ela voltar, não perca esse poder. Mantenha a calma, mantenha os pés no chão. Deixe que ela prove que merece outra chance. E se ela não voltar? Você ainda vence, porque você evoluiu. Você aprendeu que a verdadeira força não está em correr atrás dela, está em escolher a si mesmo. Então não corra atrás, evolua e deixe seu silêncio falar por você.